Nessa aula, eu optei por gravar a videoaula e não fazer um roteiro. Por quê? Porque esse conceito que a gente vai tratar nessa aula, que é o conceito de homologia, ele é bastante central, tanto em biologia comparada como em sistemática, é considerado acho que, o principal conceito central dessa área. Porém, por mais que ele é um conceito central, não existe um consenso até hoje muito claro entre o que é homologia e principalmente como definir uma homologia. Como que a gente categoriza isso? Como a gente define que essa característica, esse comportamento, essa rota bioquímica, essa sequência, elas são homólogas. Não é uma coisa tão simples, por mais que, e principalmente devido à centralidade desse conceito dentro dessa disciplina. Então eu optei por fazer uma revisão e apresentar ela em forma de videoaula para vocês. Então esse assunto nós vamos abordar com a aula. Então vamos começar, ela vai ser duas partes. Uma centrada só em o que é homologia, desta aula sobre homologia. Ela vai trazer um histórico das diferentes escolas, das diferentes propostas de o que é homologia e as propostas de como então definir a homologia dentro de cada pensamento ao longo da história. Então, essa ideia da homologia, ela remete, eu vou sair, então ela remete a Belon em 1555, é a primeira referência à ideia de homologia, por mais que ele mesmo não tenha utilizado o nome homologia, não usou esse termo, ele não cunhou esse termo. Mas quando ele apresentou esses dois esqueletos aqui, de humano e de uma ave, e ele linkou os ossos que se encontravam que ele reconheceu em um esqueleto e em outro, ele já mostra e demonstra essa ideia da homologia, que os ossos que estão nesse esqueleto de humano têm correspondência às estruturas encontradas também no corpo, no esqueleto da galinha, no caso. Então, por mais que ele não tenha cunhado, não tenha usado o nome, não tenha cunhado esse nome, não tenha utilizado nenhum nome, tentado categorizar, dar um nome a essa relação, ele trouxe essa ideia. Algumas referências dizem que, na verdade, se a gente for contar a história da homologia, a gente teria que voltar a Aristóteles, que também tinha uma ideia de relação, de similaridade entre os organismos e de fazer essas comparações entre as coisas que conseguiam ser identificadas entre os organismos. Mas a gente pode, acho que a primeira referência mais clara seria de Belon. Então, a primeira vez que o nome homologia surgiu, ele foi cunhado por Saint-Hilaire, porém, Saint-Hilaire cunhou esse nome, mas com um pequeno problema. O que a gente chama hoje de homologia, Saint-Hilaire chamou de analogia. E ele chamou de homologia o que hoje a gente chama de homologia serial, que é quando dentro do mesmo organismo você tem uma unidade repetida várias vezes com uma homologia, entre aspas, entre essas unidades. Que a gente vai ver mais para o final da aula o que é essa homologia serial. A gente volta para deixar isso mais claro. Mas então, Saint-Hilaire teve, ele que cunhou os termos, ele que deu a primeira definição. Por mais que ele tenha trocado, se remete a ele essa primeira definição, por mais que ele tenha trocado analogia com homologia. Aqui a gente tem ilustrações feitas por ele, onde ele mostra o estudo dele da relação das partes dos corpos, dos esqueletos de diferentes animais, mostrando que existia uma conexão da topologia desses esqueletos e tentando reconhecer partes semelhantes em um e outro esqueleto. E ele também tinha esse outro trabalho aqui, que ele mostrou uma hipótese de que drosófilas e camundongos eles tinham o mesmo plano de desenvolvimento geral do corpo, enquanto em drosófila o eixo do sistema nervoso era ventral, em camundongo o eixo é dorsal. Então ele faz a hipótese de que a novidade evolutiva foi a virada de ventral para dorsal desse eixo do sistema nervoso,
Mas se você virar de barriga para baixo a drosófila, o camundongo, mudar o plano, você tem uma homologia do plano do corpóreo, tanto da drosófila como do camundongo. Apenas com uma diferença de um tá de barriga para baixo e outro de barriga para cima. O conceito de homologia no sentido que ele é utilizado hoje, e na verdade no sentido que ele é mais utilizado, por mais que ele tenha sido revisitado centenas de vezes nos últimos anos, remete a Owen em 1843, quando ele cunhou o termo de homologia baseado na similaridade. Então, é o mesmo órgão que está presente em diferentes animais, considerando toda a variedade de forma e função que esse órgão pode apresentar nos diferentes animais. Então, se a gente olha essa imagem aqui, nós temos esse losango, essa figura, esse octógono, aqui central, ele seria a estrutura original e todas essas outras estruturas seriam homólogas a ela, pois elas estão em diferentes animais e elas têm variações. Elas sofreram variações nesses outros animais, mas elas se referem a essa estrutura inicial, então elas poderiam ser consideradas todas homólogas entre si e com essa figura central. Então, Owen, no seu conceito, ele julgava que você tinha um arquétipo ideal, um arquétipo inicial, como essa figura deste peixe aqui, com as suas partes, e essas partes poderiam ser encontradas e relacionadas com outros animais, como a mesma história dessa figura que foi feita aqui. E essas estruturas que são relacionadas às partes desse arquétipo aqui, central, elas são homólogas entre si. E conceito de análogos, então seria essas partes com funções similares, mas origens diferentes. Não teriam a mesma origem, enquanto homologia você tem a mesma origem. Todas essas definições iniciais, elas estão dentro de uma escola que a gente chama pré-evolutiva. Então, é antes de Darwin e nós não temos ainda conceito de ancestralidade comum, certo? Então, há todos, desde Bellon, Saint-Hilaire, Owen, que cunhou o conceito que a gente mais utiliza hoje, estão todos dentro dessa escola pré-evolutiva. E esses são os conceitos mais recorrentes nos livros, né? Então, se a gente pega esse exemplo clássico, o mais clássico de todos, dos membros anteriores entre diferentes animais, então mesmo aqui nessa asa de um morcego, ela vai ser homóloga por ser a mesma estrutura do membro anterior, aqui em forma de uma asa, aqui em forma de uma nadadeira, de uma pata, de um braço. Mas são todas estruturas homólogas, são variações de uma mesma estrutura. Então, esse conceito clássico, que ainda hoje em vários livros vocês podem encontrar ele sendo citado como uma explicação de homologia, ele tem um problema de que ele não traz junto dele o pensamento evolutivo. Não existe uma ancestralidade comum, não existe esse tipo de conceito. Tudo isso é chamado pré-darwiniano, também algumas bibliografias podem trazer assim como escolas pré-darwinianas, ou não históricas, eu coloquei como pré-evolutivas. Nessa escola, nós temos que esses caracteres que são essas características homólogas, elas precisam ser todas derivadas de um ancestral comum. Então, desse desenho, desse primeiro desenho, onde as estruturas apenas são ligadas por setas a uma estrutura central, um arquétipo central, e elas são diferentes formas, expressões desse arquétipo central, agora, dentro da escola evolutiva, essa peça vai ser o nosso ancestral, ela tem que ser o nosso ancestral comum aqui embaixo. E todas as outras estruturas, para serem homólogas, você tem que traçar até o ancestral comum que tem essa característica ancestral, né? Essa característica basal. E nessa mesma época, é inserido dentro do conceito junto ao conceito de homologia, também o conceito de homoplasia, que foi definido por Lancaster, que é outro pesquisador.
ele propôs uma atualização ao conceito de homem, que era pré-evolutivo, então construindo, junto com Mayr e junto com outros pesquisadores, esse conceito da definição de que uma característica, para ser homóloga, ela tem que ter todas as caracteres de todas as espécies. Se essa característica ela é homóloga entre essas espécies, elas têm que ser traçadas até um ancestral comum para todas essas espécies, e esse ancestral comum tem que ter a característica ancestral para que as características sejam homólogas entre si. E aí ele viu que nem sempre essas características, por mais similares que sejam morfologicamente, aparentemente muito parecidas, às vezes você não consegue traçar até um ancestral comum. Então elas não seriam homólogas. E ele cunhou o termo, então, de homoplasias. Então, o que seria uma homoplasia? São características muito parecidas, mas que não têm a mesma origem, não têm uma origem comum, como o caso clássico que a gente tem de Euphorbiaceae, que é uma família de plantas, e Cactácea, outra família, não relacionadas entre si. Se você olha a morfologia dessas duas estruturas, desses dois indivíduos, e olhar esses espinhos presentes nas duas plantas, você pode ser induzido a dizer, bem, esse espinho aqui que eu estou vendo em Euphorbiaceae é homólogo a essa estrutura espinho que eu vejo em Cactácea, mas não é. São estruturas diferentes, têm origens diferentes e elas não são homólogas, são espinhos aqui e aqui, mas elas não são homólogas entre si. Você não consegue traçar até um ancestral comum. Então são características homoplásicas. Então essa ideia foi inserida por Lancaster e é mantido também lá na frente, quando a gente chegar no conceito de homologia filogenética de Henning, esse conceito de homoplasia é mantido. E existe aqui um problema também que foi levantado nesta época, que é da circularidade. Porque se você só pode considerar grupamentos monofiléticos, e se os seus caracteres, todos eles têm que ser traçados até um ancestral comum, você acaba caindo numa circularidade, numa coisa que você levanta características para construir um cladograma ou para construir uma relação entre essas espécies, e você usa caracteres que você julga que são homólogos, e aí você gera um cladograma que tem que ser monofilético. Você nota que você tem uma circularidade, você acaba que se o seu conceito de homologia tem algum problema, você vai acabar gerando clados monofiléticos, mesmo que às vezes a informação esteja equivocada. E os critérios de reconhecimento de homólogos, eles são baseados em posição, na estrutura e na transição. Ou seja, caracteres homólogos têm que ocupar a mesma posição e têm que ser comparáveis entre si. A estrutura dessas características deve ser similar. E deve haver caracteres de transição entre o que você considera o basal, a condição, o estado basal e o estado derivado. Então, você teria que conseguir identificar também caracteres intermediários entre todos os homólogos, para ajudar a traçar essa linha entre o seu basal, o seu caractere basal, que vai gerar as estruturas derivadas, ok? Então você tem que conhecer e ser capaz de identificar essa transição dos caracteres. A biologia do desenvolvimento também deu sua contribuição para a definição do conceito de homologia, quando se imaginou que se estruturas vão ser reconhecidas como homólogas, se elas têm as mesmas rotas de desenvolvimento, se você consegue reconhecer que as rotas de desenvolvimento, da onde se inicia o desenvolvimento daquela estrutura, os genes que coordenam esse desenvolvimento, se essas rotas do desenvolvimento são similares, são
pode ser traçadas entre um indivíduo, uma espécie e outra espécie, então os caracteres são homólogos entre si, mesmo que você não possa reconhecer inicialmente devido às formas diferentes. Mas essa rota de desenvolvimento vai dizer que dois caracteres são homólogos. Em genes, se nós pensarmos nos principais genes que determinam os planos de desenvolvimento, você consegue traçar características homólogas pelo controle genético. Então, um controle genético bem fácil de se entender é o controle genético ABCDE ou ABC, na forma mais resumida, que determina a formação das flores. Então, quando você tem expressão só do gene A, você tem sépala, A, B você tem pétala, B, C você tem estame e C você tem o carpelo, que é a parte feminina, a parte masculina, a pétala mais colorida e a sépala que fecha essa flor. Então, se você pegar diferentes formatos de flores, você consegue identificar que estrutura é homóloga à outra pela expressão, pela posição da expressão dos genes. E isso ajuda a você interpretar quando você pega estruturas que são muito parecidas com flores, como essas duas aqui, e conseguir identificar cadê as pétalas, cadê as sépalas, cadê as estruturas reprodutivas. Então, por exemplo, aqui, na verdade, essas estruturas avermelhadas são folhas, não são nem flores. E aqui na buganvília, ou a primavera, não sei como vocês chamam, essa estrutura aqui é uma bráctea, não é nenhuma dessas aqui. E todas essas estruturas estão aqui dentro, nessa peça que está aqui. Né? Aqui você vai ter a sépala por fora, a pétala por dentro, estames e carpelos dentro dessas flores aqui. E isso aqui, na verdade, é uma folha modificada em bráctea e não é pétala. Mas vários genes também em animais ajudam a você traçar um paralelo. Como entre vertebrados e drosófilas, nós temos genes que controlam o desenvolvimento. Em vertebrados é o gene cordin, em drosófila o SOG. A sequência desses dois genes é muito similar. São genes que podem ser considerados homólogos, então gerariam estruturas também homólogas, né? Muito distantes, mas homólogas entre si. Então, essa parte, quando entra a colaboração da genética e da biologia do desenvolvimento, se dá uma luz e parece que vai facilitar em muito o entendimento de o que é homólogo. Um problema que nós temos que ter cuidado e que mostra que, na verdade, por mais que a escola de ontogenia, de desenvolvimento e o conhecimento dos genes que controlam as rotas de desenvolvimento pode dar uma luz sobre quais estruturas e ajudar em muito em identificar estruturas homólogas, nós sempre teremos que ter um certo cuidado. Um exemplo, que é um dos seminários, se não me engano, esses genes aqui, eles estão envolvidos na determinação do eixo distal proximal das patas dos insetos. E os dois primeiros genes também participam da posição, da determinação da posição dos chifres. Então, você tem categorias de genes que participam da organização, do plano de organização de estruturas diferentes dentro de um besouro. Se eu seguir à risca a ideia de que o processo de desenvolvimento e os genes que coordenam esses processos de desenvolvimento determinam se estruturas são homólogas ou não, eu teria que dizer que patas e chifres são homólogas. O que não parece muito plausível a princípio. E isso levou esse pesquisador lá em 1999 a dizer que entre genes homólogos e as estruturas homólogas existe uma longa história, né? Existe toda sorte de dissociação entre as duas coisas e que a gente não poderia ser tão simplista em determinar
que se existe o mesmo processo de desenvolvimento e é coordenado pelos mesmos genes, que então essas estruturas são homólogas. Um dos detalhes é que eles desconsideram totalmente os efeitos de pleiotropia e epistasia e as dissociações que sempre ocorrem entre genes homólogos e estruturas homólogas, como outros genes conhecidos, que até está em outro seminário, além desse que segue nessa linha da dissociação dos genes apresentados aqui. Só para certeza que vocês lembram destes termos, pleiotropia e epistasia, eu fiz um pequeno lembrete de genética. Então, o que é epistasia? Quando um losse ele afeta a expressão de outro losse. Então, no caso clássico dos cores dos labradores, você tem um losse para síntese de melanina e um losse para transporte dessa melanina para o pelo. Se o losse que para produção de melanina estiver produzindo melanina, de forma que este cachorro poderia ter uma pelagem escura, mas o outro losse para a síntese do carreador, da proteína que vai carregar essa melanina formada para o pelo, não estiver funcionando, não adianta o primeiro losse produzir melanina que a pelagem vai ser clara, porque a melanina não está sendo depositada na pelagem do animal. Então você tem um losse que afeta a expressão do outro. Não interessa se ele está produzindo melanina ou não. Se o outro losse que faz o carreamento, que vai sintetizar a proteína que vai fazer esse carreamento, não estiver sendo expresso, a pelagem vai ser clara de qualquer jeito. E a outra característica normalmente desconsiderada nessas escolas de homologia é a pleiotropia, que é quando um losse afeta várias características que são independentes entre si. Então, um exemplo que essa figura traz, não sei se vocês lembram da anemia falciforme, que é uma mutação de polpo, e a hemácia se torna foiciforme, fica nessa forma de foice. Então, quando você tem o alelo para anemia falciforme e você tem a pessoa com genótipo homozigoto recessivo, então ela tem anemia falciforme, esse losse não afeta só a forma da hemácia. Essa é a principal característica, mas existem várias outras características de feridas, de infecções e outras características normalmente associadas a anemia falciforme, que são menos faladas nas aulas, mas é um conjunto de características, e todas elas são geradas por conta da mutação que tornou essa hemácia na forma de foice. E isso é um caso de pleiotropia, quando você tem um losse que está afetando características totalmente assim, diferentes entre si. Então, isso nos leva à penúltima escola, que é a escola fatorial, que sugere que, na verdade, a homologia deve ser tratada de uma forma mais relativa. Como todas as características de desenvolvimento, de rotas de controle genético, elas não são sempre da mesma forma, seria mais correto que a gente analisasse os casos de homologia, as características caso a caso, de uma forma fatorial mesmo, porque as coisas não são tão simples, as coisas não são tudo ou nada. Então você não pode ter um conceito tão tudo ou nada para definir o que é uma característica homóloga e o que não é homólogo. Então, um exemplo que alguns livros trazem é que você não vai, a princípio, ninguém questiona que o canal alimentar de vertebrados é uma estrutura homóloga. Eles são homólogos entre si, nós temos aqui até em diferentes cores, você vê uma similaridade bastante grande das estruturas. Mas o desenvolvimento nos diferentes animais, entre todos os vertebrados, nós temos algumas diferenças entre salamandra e outros vertebrados, lagartos. Alguns órgãos saem de regiões diferentes, começam seu desenvolvimento em algumas comunidades de células diferentes. Então, o desenvolvimento não é exatamente igual entre todos os vertebrados.
E se você colocar a ideia de ontogenia para definir se é homólogo, você deveria, de forma muito estrita, você teria que dizer que essas estruturas não são homólogas entre si. Isso é uma coisa que ninguém questiona, que o canal alimentar é homólogo sim, e é muito mais plausível que seja assim do que dizer que isso não é homólogo. Vou mostrar para vocês 2 vídeos de gafanhotos e emitindo o som que eles produzem, que tem a mesma função no comportamento deles. Então aqui nós temos o primeiro gafanhoto dessa família Crigidae. E agora o som desse segundo gafanhoto. Vocês notem que o som é bastante similar e a função desse som é o mesmo em todos os gafanhotos dessa família Crigidae. Sempre o som tem função no propósito de atração sexual. Porém, a maioria dos gafanhotos da família geram o som, como a gente pode observar com tórax, como a gente vê aqui neste primeiro gafanhoto. Essa outra espécie, por mais que você veja esse movimento da pata traseira, o som é gerado pela mandíbula. E ele vibra a pata no mesmo ritmo que ele faz o som. Mas o som é gerado pela mandíbula, não é gerado pela mesma estrutura, pela mesma parte do corpo das demais espécies da família. Então você tem um som que tem a mesma função de atração sexual dentro do mesmo grupo da família, né? Mas eles são gerados por partes do corpo diferentes. Então, você classificaria como esse caractere? Como homólogo ou este único gafanhoto que gera com a mandíbula, esse som não pode ser homólogo a este? Essa noção tradicional de que homologia é uma relação simples entre as estruturas, entre as espécies, dentro desta escola fatorial, ela é vista como inadequada e nós deveríamos ter uma análise contexto dependente e as análises deveriam ser feitas caso a caso. Então, para uma característica ser homóloga a outra, você deveria levar em conta vários fatores. Não só as rotas genéticas que determinam, não só a ontogenia, não só a origem comum, mas tudo isso. E com todos os fatores sendo considerados, você determinaria se uma estrutura é homóloga a outra estrutura. E aí, por fim, vem a escola de Henning, né, que é a escola filogenética. Então, Henning, junto com o conceito de homoplasia, junto com o conceito evolutivo que já existia, todos os conhecimentos existiam, ele sugere que a análise filogenética vai mostrar se as características são homólogas ou não. E aí se inserem os conceitos de sinapomorfia, autapomorfia, plesiomorfia, que a gente já viu na última aula. Então, na sinapomorfia, quando é uma novidade evolutiva compartilhada, autapomorfia, uma novidade evolutiva de um único táxon, aqui de uma única espécie, e a plesiomorfia, aqui embaixo, né, a estado basal dessa característica. E por fim, aqui, que já vinha de antes, o conceito de homoplasia, características que surgem de forma independente ao longo da evolução. Por mais que o conceito de homologia ao longo de todas essas escolas ele mudou e ele segue mudando, notem que o conceito de analogia ele é o mesmo desde lá de Owen, ele não muda, ele está parado enquanto o conceito de homologia segue em revisão e evolução durante todo esse tempo de todas as escolas. Então aqui existe esse exemplo clássico. Então, os 4 membros, os ossos vão ser homólogos como estrutura entre
o morcego, o camundongo, a ave, o crocodilo. Então, as estruturas anteriores, como estruturas, né, os ossos são homólogos. Mas se você olhar para a asa que você vê no morcego e no bird, na ave, não são homólogas, porque você tem vários outros indivíduos, táxons aqui no meio, que não apresentam asas. Então, a asa do morcego e da ave são análogas entre si. E ainda na linha de como determinar as homologias, né, nossa primeira tentativa foi Riemann, em 1952. Posteriormente, Patterson, na década de 80, definiu outros 3 critérios para determinar, então, se uma estrutura é homóloga ou não. E ele dizia que você deveria considerar a congruência, que é a concordância dessa sua característica em questão com as outras características analisadas, a similaridade, né, semelhança na forma dessas características entre as diferentes espécies, e a conjunção. A conjunção, na verdade, é o falseamento da sua hipótese de homologia. Se as características que você está analisando, elas ocorrem juntas em algum táxon, né, se os seus estados de caractere ocorrem juntos em algum táxon, então eles não são homólogos. E só as características que atendessem às 3 pressupostos, concordassem com a congruência, a similaridade e passassem pelo falseamento, é que seriam homólogas. Então, nessa ideia de Patterson, você tem os seus caracteres, que você categoriza nos seus estados de caractere e constrói a sua matriz, como a gente vai ver logo em seguida nessa disciplina, na semana que vem. Esses caracteres vão lhe construir um cladograma. E a análise no cladograma, com base nos pressupostos, você faz a validação de quais caracteres são homólogos e quais não são homólogos entre si. E aí, logo em seguida, vem a ideia, que até hoje é bastante comentada e considerada, do autor do Mário de Pina, de 1991, em que ele parte em cima das ideias de Patterson e faz uma revisão desses conceitos para como definir uma homologia. E o que ele fala é que a similaridade, inicialmente, ela não é um teste, porque ela não avalia uma hipótese. Ela é um pressuposto que você utiliza para ter a ideia de que estruturas são homólogas, mas ela não é um teste. Ela não poderia ser utilizada para testar quais características são homólogas, porque a similaridade não faz esse teste. Né? Ele inclusive defende, como outros autores falaram, que sem considerar a similaridade, desculpa, vamos pegar aqui o ponteiro, né? Sem considerar essa similaridade, nós nem sonharíamos em quais características poderiam ser homólogas entre si. Então, a similaridade é importante porque ela que nos dá a primeira indicação de que estruturas são homólogas a outras estruturas. A conjunção, que é o falseamento proposto por Patterson, ele comenta que, na verdade, a ideia não é válida. Por quê? Quando Patterson sugeriu a conjunção como um falseamento da hipótese, ele sugeriu exatamente esse exemplo, né, do morcego e de aves, analisar a característica asa desses dois, que são análogas. E aí ele diz assim, bem, se nós tivermos um organismo, por exemplo, um anjo, que tem braços e tem asas, ela faz a conjunção do estado de caractere a asa daqui do morcego com o de braço dos outros presentes num único organismo. E aí você não poderia mais dizer que essa característica, asa, é homóloga como um membro anterior ao braço.
porque o anjo tem as duas características, então elas têm que ter origens independentes. E o Depina pegou essa hipótese de Patterson e propôs 3 árvores diferentes com os anjos, com aves e com mamíferos juntos. E ele mostra que o falseamento proposto por Patterson não necessariamente daria certo, porque dependendo da árvore que ele analisava, e ele analisou as 3 aqui, 3 conjunções diferentes, ele mostra que você consegue colocar o táxon anjo na árvore e fazer as diferentes combinações aqui entre asas, braços, A de arm, o W de wing, né? E você consegue com, no máximo, algumas homoplasias, mas você não falsearia a hipótese de homologia, mesmo tendo o anjo que tem braços e asas. E por fim, Depina diz então que dos 3 critérios sugeridos por Patterson para determinar o que é homologia, apenas a congruência é válida. E a congruência seria o único teste real para você testar homologia. E aí ele propõe 2 nomes, homologias primárias e secundárias, e ele diz que, apesar na bibliografia nessa época já ter vários outros autores tentando propor técnicas ou formas de testar homologia com outros nomes, ele diz que o nome homologia primária e secundária já reflete essa ordem necessária para o teste mesmo, de que elas têm uma fase primária do teste e uma fase secundária do teste. Então, imagine que você tem esses táxons aqui de A até H e 27 caracteres aqui, todos categorizados, ele categorizou entre 0 e 1. Esses caracteres aqui, esses caracteres com seus estados de caracteres, você assumiu que são homólogos, que é um conceito de homologia primária, que você se baseou pela similaridade, pelos controles genéticos, ontogenia, enfim. Essa é o que você assume como homologia primária. E aí você constrói a árvore filogenética, com base nos seus caracteres. E após a construção dessa árvore filogenética, você plota aonde aqueles caracteres surgiram, aqueles caracteres que né, que eles podem ter surgido mais de uma vez, tipo o caractere 21 surgiu aqui, o 22 surgiu aqui, só que o caractere de 1 a 10 surgiu uma única vez aqui. E o de 11 a 20 surgiu uma única vez aqui. E aqui você tem outros que surgiram, que estão com os asteriscos, que surgiram mais de uma vez. E ele diz que só os caracteres que surgiram uma única vez na filogenia, por mais que essa filogenia foi construída com os 27 caracteres. E aí ele plota o ponto onde cada caractere surgiu em cima dessa árvore gerada com o conjunto dos 27. E só aqueles que tenham surgido uma única vez na filogenia são as homologias verdadeiras. E essa ele chama de homologia secundária. E a homologia secundária ela é determinada após uma primeira análise de homologia primária, uma análise filogenética e aí plotagem dos caracteres em cima da árvore para ver quais surgiram uma única vez na evolução. E aí que está o princípio dessa congruência. Você usa a congruência dos caracteres na construção da árvore para determinar quem é homólogo de verdade, quais são as homologias verdadeiras, que são as homologias secundárias. Das escolas e do problema da definição das tentativas de estabelecimento dos critérios para a determinação da homologia, nós temos alguns problemas extras, por assim dizer, na definição das homologias. Por exemplo, um deles é a heterocronia, que são os diferentes tempos e as diferentes velocidades em que
as estruturas aparecem em diferentes espécies. Então, quando você tem uma fase larval, uma fase adulta, e aí você tem diferentes espécies, nem sempre a fase larval vai evoluir na mesma velocidade e as estruturas que vão surgir da fase larval para a fase adulta vão surgir no mesmo momento em diferentes espécies. E como que você compara as diferentes espécies que têm essas diferentes velocidades do desenvolvimento das estruturas? Então, existem algumas bibliografias que sugerem que você sempre trabalhe, né, você não pode trabalhar uma fase larval comparando com uma fase adulta. Então, você sempre tem que trabalhar com os adultos ou sempre com caracteres da fase larval. E algumas bibliografias dão uma preferência que você trabalhe com os adultos e não com a fase larval, mas desde que você respeite as fases do desenvolvimento dos animais. E aqui, algumas biografias ainda trazem que exatamente essa dificuldade do desenvolvimento das velocidades, isso é muito mais compatível com o modelo fatorial, aonde você tem uma análise caso a caso para definição de homologia e não um conceito que você aplica em todos os organismos. Outro problema que nós temos é o problema da similaridade dentro do corpo, porque homologia existe essa confusão de que às vezes nós estamos falando entre espécies diferentes e às vezes as pessoas estão se referindo a estruturas dentro do mesmo indivíduo, como no caso, por exemplo, que a gente viu do besouro, que era a pata e o chifre. A homologia serial, que até foi um dos termos, né, que Saint-Hilaire utilizou lá no início, que eu comentei no início da aula, é quando você tem um organismo e ele tem partes que se repetem várias vezes. Essa repetição pode ser longitudinal no corpo, mas também pode ser radial, pode ser de qualquer plano, desde que você tenha uma repetição de uma única unidade. Essas unidades entre si, elas são homólogas, se você considerar que você pode ter homologia dentro de um organismo só. E essa homologia ela é serial, e isso difere um pouco do que a homologia em geral que a gente compara entre espécies. Mas aqui é dentro de um único organismo. Então, dentro dessa figura, você nota que esse serialog, como a autora sugere aqui no artigo dela, que é a homologia serial, nós estamos sempre falando dentro do nível de organismos e não entre espécies, mas de organismos. Então, como definir a homologia com o que a gente viu na aula até aqui? Então, a gente levanta as hipóteses e constrói uma hipótese filogenética com base nas nossas hipóteses iniciais, que são as homologias primárias. A gente testa essas homologias no cladograma, que é o nosso teste de congruência. E apenas aquelas homologias que surgirem uma única vez ao longo desse cladograma, elas vão ser ditas homologias verdadeiras ou secundárias. Então, elas são as secundárias. Então, quando a gente tem os 3 testes, né, sugeridos por Patterson, que é congruência, similaridade e conjunção, a gente chega que apenas o teste de congruência é válido para definir homologia. E apenas as homologias aqui ele fala vão passar, né, nesse teste, algumas outras também. E aqui eu quero mostrar para vocês uma diversidade de nomes, de tentativas de organizar os diferentes tipos de homologia e dar nomes, porque na bibliografia a gente vê uma diversidade de nomes que vão sendo propostos ao longo do tempo para tentar se referir a diferentes tipos de homologia. Depois nós vamos tratar pelo menos de alguns deles. Quando o Depina finaliza o trabalho dele, ou quando ele inicia também, ele comenta que por mais que o trabalho, e naquela época muito da filogenia era morfológica, ele já acreditava e ele propõe que homologia deve ser tratada do mesmo jeito por uma característica morfológica como assim uma característica molecular, né? Uma sequência de DNA, uma RNA, uma proteína, aquele conceito que você assume
como para ajudar a definir o que é homologia de uma estrutura morfológica, tem que se aplicar também a estruturas, a características moleculares, sequências moleculares. Só que na área de molecular a gente tem alguns nomes diferentes. Então, a sequência homóloga, em vários livros, várias bibliografias, vocês vão ver como ortólogos. Sequências ortólogas são sequências homólogas entre si. E as sequências parálogas, as xenólogas, não são homólogas entre si. E isso nos leva à segunda parte dessa aula, que é estender esse conceito de homologia para as moléculas. Então, o que são essas moléculas que não são homólogas? Quando a gente for ver lá na frente, que a gente vai trabalhar com as sequências de DNA, de RNA ou de proteína, o nosso primeiro passo, a gente seleciona as sequências, onde a gente já está assumindo um pressuposto de homologia, e nós alinhamos essas sequências para buscar os caracteres homólogos dentro da sequência. Então, se eu baixo de um banco de dados 10 sequências para 10 espécies diferentes, ali eu estou assumindo que essas sequências são homólogas, porque eu estou comparando elas, vou compará-las. Então, eu vou pegar o mesmo gene para, sei lá, 10 espécies diferentes, mas eu vou buscar o mesmo gene, porque eu estou assumindo que esse gene é homólogo entre essas espécies. E se eles são homólogos, quando eu faço o alinhamento dessas sequências, como a gente vai ver nas aulas futuras, esse alinhamento também é um pressuposto de homologia. Quando eu alinho este M aqui com esse M, eu estou assumindo que esse M é homólogo a este M, que é homólogo ao M de humano, que é homólogo ao M da sequência de cachorro. Mesmo, independente se eu estou alinhando aminoácidos, se eu estou alinhando RNA, se eu estou alinhando DNA. De qualquer forma, quando eu faço esse alinhamento, eu estou com o pressuposto de que essas sequências, esses aminoácidos são homólogos entre si. E esse S é homólogo a esses As nas outras sequências, mas eu tive uma mudança. Então, eu tenho um pressuposto de homologia baseado na similaridade de sequência, igual a gente tinha nas morfologias, né? E quando eu tenho todas essas sequências juntas, e aí eu faço a análise, então aqui eu teria minhas 8 espécies e as suas sequências alinhadas, e aí eu realizo uma análise filogenética, eu construo aqui uma filogenia e eu posso voltar e dizer quais nucleotídeos ou qual aminoácido é homólogo, são realmente homólogos porque são similares ao longo da história aqui desta árvore. Isso aqui, como eu tenho um único gene que gera essa árvore, a gente chama isso de árvore de gene. E normalmente a árvore de espécie, nós comparamos genes diferentes, sequências gênicas diferentes ou não gênicas, né? Ou espaçadores gênicos, ou outras sequências moleculares quaisquer. E aí a gente constrói uma árvore de espécie, mas essa aqui é uma árvore de genes. Esses genes aqui, que eu tenho essas sequências aqui, deste meu gene 1, eles são, então, ortólogos entre si. Isso que eu estou assumindo, que eles são ortólogos, porque eles são homólogos entre si. Agora, quando eu não tenho homologia, e os casos mais comuns na biologia molecular vão ser os parálogos e os xenólogos, os parálogos aqui, exatamente quando tem uma duplicação gênica. E isso me gera cópias que podem facilmente me induzir a achar que uma sequência pode ser homóloga a outra sequência, mas elas não têm a mesma origem, porque elas vêm de duplicações, de sequências duplicadas diferentes. Isso é um problema real que acontece,
Algumas famílias têm mais, de forma mais recorrente, outras menos, mas isso pode parecer muito distante, mas a gente consegue ter exemplos clássicos em humano mesmo sobre duplicações de genes. Então, por exemplo, todo mundo sabe a estrutura das hemoglobinas. Então, nós temos cadeias beta, cadeias alfa, o grupo M das hemoglobinas. As cadeias alfas estão num cromossomo em humano, no cromossomo 16, e as cadeias betas estão em outro cromossomo. E cada cromossomo, na verdade, tem uma família de genes. Vocês veem que são várias cópias que estão aqui, certo? Não é uma só. E por que a gente tem várias em cada um dos cromossomos? Porque esses genes passaram por duplicações ao longo da história evolutiva dos humanos e dos mamíferos em geral. E quando você duplica, às vezes você tem algumas sequências que viram o que a gente chama de pseudogenes. São genes que acumularam tantas mutações e se tornaram ineficazes, eles não conseguem mais codificar, eles não são funcionais. Mas alguns genes seguem funcionais e eles mudaram a partir de um único gene. Imagine que no ancestral você tem uma única cópia que deu origem a todos esses aqui. Alguns pseudogenes e alguns genes funcionais com propriedades diferentes. Então, nós temos uma cadeia de beta-globina da fase embrionária. Aí depois nós temos outras cadeias alfa-globina da fase fetal, outras que depois vão ser expressas só na nossa fase adulta. Então, nós temos globinas diferentes para diferentes fases do nosso desenvolvimento. E essa diversidade de globina vem de duplicações gênicas. E esses genes são parálogos entre si, porque eles vêm de duplicações gênicas, eles não têm um único ancestral. E o mesmo ocorre na família das beta-globinas, lá do cromossomo 11, nós também temos globinas, beta-globinas da fase adulta, nós temos da fase embrionária, de feto, e temos aqui pseudogenes que não são mais funcionais. Então, nós temos aqui com o tempo, né, de surgimento de cada uma, então nós temos um ancestral desse gene globina há 800 milhões de anos, entre 600 e 800 milhões de anos atrás, e passam por duplicações gênicas e que vão dando origem aos genes que nós temos hoje. Então, esses genes duplicados, eles são parálogos entre si, e nós temos ortólogos entre as espécies, mas entre os genes que são duplicados, eles são parálogos. O problema na filogenia é se você pega uma sequência que vem de uma duplicação e de outra espécie você pega um gene, uma sequência que veio de outra duplicação. Né? Vamos voltar um pouquinho. Então, imagina se eu pego a sequência A1X aqui, dessa espécie X, e quando eu for pegar no banco de dados ou amplificar a sequência da espécie Y, eu pego a sequência A2Y e uso essa sequência na minha matriz de dados junto com essa outra sequência, e aqui do Z, sei lá, eu peguei essa aqui. Você vê que eu não estou comparando genes homólogos, eu estou comparando genes parálogos. E eu não posso fazer esse tipo de comparação. Então, é possível que nessa minha árvore eu tenha um resultado espúrio, que eu tenha algum agrupamento estranho, por assim dizer, que vai ser gerado por conta de duplicações gênicas e o uso de parálogos e não genes ortólogos, que são homólogos mesmo. E seguindo, nós temos os genes, os xenólogos, né, paralelismos, que eu não sei se todo mundo vai lembrar das transferências horizontais de genes. Então, aqui nessa árvore, eu tive que trocar a árvore porque aquela primeira não mostra isso, é quando você tem aqui uma espécie, tá? Que está aqui nesta linha, e essa espécie doa de forma transversal um gene para essa outra espécie.
Quando a gente fala de transferência horizontal, a gente não está falando de reprodução, a gente não está falando de cruzamento, a gente não está falando que uma espécie cruzou com a outra. A gente está falando de transferência horizontal por contato íntimo. Então, nós temos diversos casos dessas transferências, como entre bactérias e fungos, entre bactérias e plantas, bactérias e animais, que as bactérias conseguem transferir genes. E se você usar a sequência da transferência, isso pode te dar um resultado totalmente espúrio na sua análise filogenética, porque você não está comparando genes homólogos, mas genes vindos de transferência horizontal. Então, aqui nessa árvore, nós temos mapeado várias transferências entre fungos diferentes e algumas plantas. Inclusive, dentro de plantas, a gente também já conhece transferências horizontais entre briófitas, os musgos, e plantas basais de angiospermas, porque os musgos costumam crescer muito sobre as folhas de algumas plantas. E no que eles crescem sobre a folha, você pode ter um contato mais íntimo e já foi reportado transferência horizontal de musgo para angiospermas. Então, você encontra dentro do genoma de angiosperma genes específicos, sequências de DNA específicas de musgos que vieram por transferência horizontal. E aqui também uma árvore sugerindo algumas trocas entre eubactérias para diferentes grupos de animais com transferência horizontal de genes. Então, você consegue encontrar genes dentro desses grupos de animais e algas aqui, vindos de eubactérias. E esses, se você utiliza uma sequência dessa na sua filogenia, novamente você vai ter um agrupamento espúrio, um agrupamento errado, porque a sua sequência não é homóloga às outras sequências, mas sim uma sequência que veio por transferência horizontal. Então, resumindo essa aula, nós temos que a homologia vai muito além do similar para descendência. Eu acredito que vocês conseguiram ter essa ideia de que o conceito atual hoje de homologia não é mais aquele conceito simples de Owen, é um conceito que ainda está, acho, em construção, em refinamento, mas nós já temos uma noção muito mais clara da dificuldade e da complexidade deste conceito. Dentro do conceito filogenético, é uma forma de teste bem aceita, são as homologias primárias e secundárias com teste por congruência. Então, você conseguiria determinar o que realmente é homólogo, são só as secundárias, após um teste de congruência. E muitas bibliografias referem-se a um conceito fatorial de homologia, possa ser mais inclusivo e possa ser mais útil dentre toda a diversidade de táxons e de características que a gente pode analisar. Os genes ortólogos vão ser as únicas sequências homólogas, então você não pode utilizar genes parálogos, sequências parálogas nem xenólogas para comparar entre espécies. E por fim, esse conceito de homologia, ele pode ser utilizado em todos os níveis ou ele deveria ser restrito apenas a espécies, a comparações em espécies? Então, eu finalizo essa aula deixando essa imagem desse artigo de revisão do conceito de homologia, em que as autoras têm uma proposta muito interessante de que para ser homóloga, uma característica ser homóloga, esse termo é restrito a espécies. Então, para sequências, para características dentro de populações, você nunca usaria o termo homólogo. Homólogo é restrito à comparação entre espécies, é apenas neste nível da filogenia. Então, entre sequências, você vai usar ortólogo, você usa serial log para homologia serial, então ela até sugere não usar homologia serial, usa serial log para, tipo, aquela da repetição das partes dentro do corpo. Xenólogo aqui, parálogo aqui para as sequências no nível de população e no nível de espécies se usaria o termo homólogo. E por uma característica ser homóloga, ela tem que respeitar todos os níveis aqui abaixo da homologia.
Então, os genes sempre têm que ser ortólogos ou seriam características de serial log. Você tem que ter homologia no nível de população para ser uma característica que possa ser considerada homóloga no nível de espécie. E o termo homologia poderia ser restrito à comparação entre espécies e não entre sequências ou entre outras estruturas menores, né? Se for possível, eu vou tentar mostrar um pouco mais deste artigo no nosso debate. Então, essa aula termina aqui. Eu vou deixar algumas referências na pasta, lá junto no Moodle. E esse aqui é o principal capítulo que guiou essa aula. É um capítulo mais completo de revisão de homologia e de uma forma mais clara e didática de todas essas bibliografias que foram utilizadas. Então, muito obrigada. E quinta-feira a gente se encontra no debate sobre homologia. Cada trio, com o seu artigo. Então, até quinta e bons estudos.